Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo do Brasil para saber mais sobre estes indivíduos, além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da clínica Somar Special Care. E o nosso entrevistado do mês de dezembro é graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, com especializações em Psicopedagogia, Educação Especial, Autismo, Análise do Comportamento Aplicada e também em Neurociência pela Universidade Federal de Pernambuco, e passou a atuar no campo do autismo a partir de uma experiência em São Paulo, na Associação de Amigos do Autista, a AMA. Depois, migrou para o estado de Pernambuco, onde fundou a Clínica Somar. Com essas credenciais, Vitor Eustáquio é o nosso entrevistado do mês no Espectros. Vitor, muito obrigado por ter topado o nosso convite. Falei aqui um pouco sobre o seu currículo, mas do ponto de vista pessoal, quem é o Vitor Eustáquio? Vitor é uma pessoa, primeiro de tudo, com muita sorte. Eu sou um cara muito sortudo, realmente. E por incrível que pareça, Thiago, eu nunca fui um cara tão devoto, certo? Eu nunca fui um cara que acreditava muito em Deus. Mas aí mudou também, a minha crença mudou. Então eu sempre fui um cara muito sortudo. E tudo fez sentido na minha vida. Também depois que eu comecei a me envolver um pouquinho mais com a religião. Sempre me envolvi com boas pessoas. Eu sou um cara extremamente esforçado, Thiago, mas muito esforçado de verdade. Como eu tenho muito mais dificuldade que a grande maioria das pessoas, né, por conta do meu diagnóstico de TDAH, então eu tenho que me esforçar muito. E eu acabei ficando, se eu posso brincar com você, eu acabei ficando cascudo. Eu sou tão desorganizado que eu sou organizado por conta da organização, mas enquanto base, enquanto essência, eu sou um cara muito abençoado e muito sortudo. E você é natural de São Paulo? Não sou natural de São Paulo. Eu nasci no interior do Rio de Janeiro, em um complexo que se chama Baixada Fluminense. Então eu sou fluminense, não sou carioca. Eu nasci na Baixada Fluminense. Ali onde fica Magé, Piabetá, Caxias. Só que ali, Thiago, é um ambiente muito ruim. Muito ruim de que sentido? Ali é o berço, é conhecido como o berço das coisas ruins, né? Então, por exemplo, o berço das facções. Então, minha mãe, muito sabida, tá? Eu com 3 anos de idade, e minha irmã, que minha irmã é um ano mais nova do que eu, minha irmã falou, aqui eu não vou criar os meus filhos. Colocou embaixo da asa, minha mãe solteira, solo, né? E foi embora para São Paulo. Então, eu nasci no interior do Rio de Janeiro e com 3 anos de idade eu me criei, na verdade, em São Paulo, né? Em São Paulo eu morei no ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano e no centro ali. Até próximo de 20 anos, 22 anos mais ou menos, quando eu saí de casa com 17 anos e fui morar na Bahia sozinho. Mas enfim, depois a gente faz esse trampolim sobre essa parte da história. Você ficou na Bahia por quanto tempo? Fiquei na Bahia, Thiago, deixa eu ver, eu com 17 anos, eu falei, bom, vou sair de casa. E acabei saindo mesmo. Fui para Bahia, né? Aí morei na Bahia, lá eu fui para Porto Seguro, próximo de Porto Seguro tem um local que chamava Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda tem a primeira praia, que chama Praia do Apaga-Fogo. E aí eu morei acampado ali alguns meses, aí eu morei na Bahia por muito tempo. Acampado. E lá fiz muitas coisas, né? Não tinha me formado ainda, isso com 17 anos. E depois de muito tempo morando ali, resolvi voltar para São Paulo. Você falou aqui um pouco antes de começarmos a gravar, e você falou também durante a gravação sobre o seu diagnóstico de TDAH, que isso trouxe vários impactos no seu processo de aprendizagem, né? Que você passou muita dificuldade no ambiente escolar. Sim, né? Então veja, já passei dos 40 anos, né? Eu sou lá da década de 80. Estou mais próximo dos 50.
Então podemos imaginar que isso, quando você tinha ali um menino, uma menina que foge um pouquinho daquele estereótipo aceitável de aprendizado, naquela época não sabia não se sabe o que tem, é só um menino danado. E eu sempre, de fato, fui um menino danado mesmo. Então, hoje eu sei. Então, eu não tinha TDAH, olha só que interessante, eu não tinha TDAH, tá? Então não é isso. Eu tenho dislexia, só que eu não fui diagnosticado enquanto pequeno. Então você vai acumulando uma série de dificuldades. Então, até hoje, quando eu escrevo, eu faço assim, P de pato, C de casa, até hoje, né? Então eu tive dislexia, muita dificuldade na leitura, em codificar letras, fui expulso, acho umas duas vezes, fui expulso, reprovei algumas vezes, né? Sempre tive muita habilidade com esportes, né? Mas na área estrutural acadêmica não. Comecei a gostar de estudar depois de velho, e ainda assim eu não sabia o que eu tinha. Né? Eu recebi o diagnóstico, eu tenho 45 anos, 45 anos eu recebi o diagnóstico, Tiago, recebi o diagnóstico com 30 anos de idade. Então eu tinha dislexia, então entende-se, sabe que quando uma pessoa tem dislexia, como eu falei logo no início, e isso não é diagnosticado, você vai acumulando uma série de dificuldades, e aí você tem um diagnóstico tardio, não mais de dislexia, e sim como TDAH. Tá? Então eu preenchi todos os diagnósticos com TDAH, mas eu sei que lá atrás era dislexia, e hoje eu tenho um diagnóstico de TDAH. Tá, então, aquilo lá atrás, as dificuldades que eu tinha lá, fez muito sentido pós o diagnóstico, né? Interessante. Você acha que essa dificuldade inata que você tinha pesou mais nas suas escolhas profissionais mais tarde? Ou talvez a sua origem familiar também, de ter vindo da Baixada, também influenciou? Porque eu sei que você teve várias atividades de trabalho, né, em São Paulo. Perfeito, Thiago. Acontece que não foi uma mescla de influência, tá? Primeiro, outra coisa interessante é dizer que eu tenho uma irmã que ela é um ano mais nova do que eu, que ela tem um atraso no seu desenvolvimento cognitivo. Ela também não conseguiu estudar, certo? Mas um pouco diferente de mim, ela realmente não estudou. E naquela época, Thiago, ainda sim existe as salas especiais. Então você tem a estrutura escolar e todo mundo que foge um pouco do padrão daquele aprendizado vai para a sala especial. Então, o que se tem na sala especial, o que se tinha, e sim, e hoje que se tem ainda, é claro. Então, na sala especial você tem um autismo, é muito comum você ter síndrome de Down, você tem ali, muitas vezes, quem tem paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento, quem tem dislexia, TDAH, enfim, todos naquela época eram colocados numa sala especial. E a minha irmã estudava, que eu sempre estudei em escola pública, tá, Thiago? E minha irmã estudava na sala especial. E minha mãe fazia assim: Vitor, tome conta da sua irmã. E aí eu tomava aquilo, bem jovem, tomava aquilo como regra. Né? Essa é a minha meta, eu tenho que tomar conta da minha irmã. E todas as vezes eu levava a minha irmã para a sala especial, né, antes de ir para a minha sala. E lá, Tiago, olha só que interessante. Lá eu lembro muito bem que tinha uma pessoa com paralisia cerebral. E a gente sabe que é muito comum os movimentos involuntários, né? E como eu era muito jovem, eu tinha medo daquele menino. Medo por quê? Medo de quê? Eu era muito jovem, eu achava que ele ia pegar minha irmã. Olha que bobinha. Eu achava que ele ia pegar minha irmã. Então, eu deixava minha irmã na sala, bem posicionada, perto da porta, e não ia para minha sala, Tiago. Eu ficava ali, aqui, como eu estou no Nordeste, né? Eu vou usar alguns termos aqui do estado, né? Então, eu ficava brechando pela porta. Então, eu não ia embora, não ia para minha sala e ficava ali tomando conta da minha irmã. Aliás, essa foi a regra que foi imposta para mim, pela minha mãe. E minha mãe foi chamada. Olha, o Vitor não tá vindo para a escola, como não? Deixa ele aqui na porta, né? E foram ver e realmente eu faltava muito, porque eu ficava tomando conta, brechando a minha irmã na sala de aula. Então, o meu primeiro contato com a pseudo-educação especial foi com a minha irmã. Mais à frente, como no início eu falei que eu tive várias dificuldades no estudo, eu reprovei algumas vezes e acabei fazendo, Tiago, supletivo para me formar. Né? O supletivo, acredito que exista ainda, é muito comum. Fiz supletivo para me formar. Depois que eu fiz supletivo para me formar, que eu comecei a realmente me envolver com o estudo, comecei a gostar de estudar.
como eu saí de casa muito cedo, Thiago, eu saí de casa com 17 anos de idade, sem formação acadêmica, eu trabalhei em várias coisas, desde garçom, lava-jato, entreguei panfleto na rua, vendi perfume, eu nem sei se existe mais, ele contém uma grama, né? Vendi plano de saúde, trabalhei muitos anos como garçom à noite também, muitos anos como garçom. E eu, por um tempo, eu morei muito próximo de uma associação que fica em São Paulo, que é a Associação AMA, né? E eu tenho um grande amigo que até hoje ele trabalha lá, que é o Rafael. Ele entrou como office boy e trabalhou na AMA, até hoje trabalha. Inclusive hoje ele é administrador das minhas clínicas aqui do estado, olha que legal, né? Então ele trabalhou na AMA e em algum momento ele falou, ó, Vitor, jovem, com 17 para 18 anos, não me recordo, ele falou, ó, Vitor, vai surgir uma vaga aqui na associação para ser assistente de sala. Você tem interesse? E como eu trabalhava muito próximo da associação, era comum, acontecia de forma esporádica, é claro, acontecia da associação fazer algumas campanhas, inclusive numa praça que tem ali na frente, né? E eu sempre estava por ali olhando, até porque também tem essa amizade com o Rafael, e aí surgiu essa oportunidade, eu falei, Rafael, qual é o horário do trabalho aqui, né? Eu falei, não, Vitor, o horário é, acho que, para a memória, das 8 às 5 horas da tarde. Eu falei, poxa vida, não vai me atrapalhar no meu trabalho à noite como garçom, né? Vou aceitar. Até porque eu preciso complementar a renda, que eu já trabalhava, já morava sozinho, e eu vou aceitar. E não é que eu passei, Thiago, eu passei no teste lá e fiquei, e quando eu passei no teste, eu tive uma formação básica do que de fato naquele momento era necessário, né, para aquela situação, e fui logo para Parelheiros, né? A AMA tem uma unidade em Parelheiros, e por lá fiquei um tempinho. Depois voltei para o Largo do Cambuci, né? Depois tem algumas histórias interessantes de Parelheiros, né? Então, no início, Tiago, eu não gostei de trabalhar com autismo. Não gostei. E sofria muito por conta disso. Inclusive, você tá falando sobre essa questão de não gostar, de não ter gostado inicialmente de trabalhar com autismo, e eu também queria que você falasse como é que o autismo era visto nessa época, né? Porque talvez quem se inseriu na comunidade do autismo nos últimos anos não tem ideia de como eram as coisas nesse período. Exatamente. Primeiro que a interpretação de autismo naquela época, então, era bem pior do que é hoje, né? E, soberanamente, quando se falava em autismo, naquela época, falávamos, então, da escala que antigamente chamávamos de mais grave. Hoje mudou a nomenclatura. Hoje falamos de nível de suporte, né? Então, antigamente, eram os mais graves, né? Onde se enquadraria todas as características das sintomatologias do espectro. Então, aquela menina que tinha excessivamente comportamentos estereotipados, movimentos de tronco, os rockings, né? Atrasos na comunicação e aí por diante. Então, não se sabia muito o que era autismo, não necessariamente na associação, porque ali todo mundo trabalhava com autismo e já tinha ali uma base de estudo, uma base muito interessante de entendimento, mas a sociedade não sabia o que era autismo, né? Hoje mudou muito, graças a Deus, hoje mudou bastante esse conceito. E em que momento virou a chave de você passar a gostar de autismo? Como eu não tive no primeiro momento muita formação a respeito, né, e eu fui lá para Parelheiros, e na época, Tiago, em Parelheiros tínhamos ali os casos mais, se eu posso chamar assim, né, os mais graves, né? Então eram meninões e meninonas, né, com diagnóstico de autismo, e como eu não tive essa formação, eu era assistente de sala, eu só executava o comando. Vitor faz isso, Vitor faz aquilo, e eu executava os comandos. E tinha muito medo, sabe, Tiago? Tinha muito medo. Porque o menino gritava, alguns corriam atrás de mim, eu corria, olha o reforçador aí, eu corria, então aquele menino sempre corria atrás de mim, porque quando ele viu o Vitor, ele corria, eu corria, com medo. Né? Muitos gritavam, excesso de estereotipias, e eu não entendia aqueles comportamentos autísticos. Eu não conseguia entender aquilo. E eu não estudava. Eu não era feliz. Então, eu trabalhei ali em Parelheiros alguns meses e sofrendo. Eu chorava todos os dias. Meu Deus, né? Eu tenho que encontrar outra coisa para trabalhar. Numa brincadeira aqui, Tiago, o meu xixi
por exemplo, durava meia hora, né? Então eu era um cara fujão. Eu não gostava, eu chorava, né? Bastante, eu não gostava do que eu fazia. E eu lembro muito bem, Tiago, da chavinha, né? Explicando a chavinha, e depois de alguns meses, se me permite, né, eu me sentia um prostituto da profissão. Falei, meu Deus, é o trabalho, eu não gosto de fazer isso aqui. Né? E como eu coloquei para você, que eu sempre ficava muito tempo fujão, era um fujão, e certa vez, lá na associação, não sei como é hoje, lá tinha um cantinho, nesse cantinho era como se fosse uma mini biblioteca, alguns livros. E eu sempre ficava muito tempo ali, por exemplo, na hora do almoço. Eu sempre ficava bastante tempo ali, matando o tempo, com a porta fechada. E nunca tinha pego nenhum livro para ler. Eu ficava meio que escondido por ali. E nunca tinha me permitido pegar um livro. Então, certa vez ali, eu peguei um livro, eu lembro até hoje o livro, que é o Guia Prático, que é a Ana Maria, né? Ana Maria é uma das fundadoras da Associação AMA, ela tinha escrito. Aí eu peguei o livro e eu olhei Ana Maria. Eu falei, caramba, olha que legal, Ana Maria já escreveu um livro. Hã? Aí eu abri a primeira folha da Ana Maria, a primeira página, né? E li ali o sumário. Né? Eu falei, eita, quanta coisa interessante, né? Uma dedicação, né? Comecei a ler o prefácio e depois comecei a ler algumas características que a Ana Maria ali, ela descrevia no livro. E aquilo começou a fazer sentido. Quando eu li, eu falei, eita, será que esses movimentos que se chamam, então, estereotipias, será que o João faz isso por conta disso que está escrito aqui no livro? Caramba, será que ele grita por conta de alguma desorganização sensorial? Caramba, ele não fala, será que é por conta disso? E eu comecei, né, a fazer associação naquela prática onde eu estava. Porque eu observava, eu era um cara da prática, eu só executava o que me mandavam, eu não pensava porque eu estava fazendo aquilo. Eu não sabia, eu só estava sendo um executor de comandos. Né? E aí eu comecei a ler rapidinho ali o livro e fazer a associação da prática que eu estava vivenciando. E aí, Tiago, por incrível que pareça, eu saí daquele cara que odiava, entre aspas, tá? Não gostava do que eu fazia, né? Por não entender, porque eu não tinha me permitido estudar a respeito, mesmo com todas as oportunidades ali, seja com seu coordenador, seja com seu supervisor, né? Seja com outros profissionais que também trabalhavam ali, com os livros. Eu nunca tinha me permitido folhear um livro, mesmo trabalhando alguns meses. E aí quando eu comecei a fazer essa associação da descritiva, do guia prático que a Ana Maria escreveu, tudo fez sentido para mim. Então eu saí da pessoa que odiava o trabalho, tinha medo do trabalho, pedia para Deus, meu Deus, me tira daqui, me coloca em outro lugar, né? Eu saí desse odiar, entre aspas, um prostituto da profissão, por um apaixonado. Tudo começou a fazer sentido para mim. Tudo. Então, aquele cantinho da biblioteca, que servia naquele momento como uma fuga, eu me esquivava da situação e fugia para aquele cantinho se tornou uma referência para mim. E eu continuei indo para lá, agora com um comportamento diferente, né? Um comportamento mais modelador de ensino. E aí eu comecei a ficar mais naquele ambiente lendo os livros. E aí eu virei um apaixonado pelo autismo, porque eu estava entendendo. Então eu sempre falo para os profissionais que se permita em duas esferas. Se permita, na teoria, estude, mas não tire somente a conclusão com o estudo. Vá para a prática, então você estuda, entende e depois vai para a prática. E faça essa associação da base acadêmica / estudo para a prática. E veja se realmente é interessante, porque a interpretação de quem só estuda é muito legal, mas quando você não sabe o que é a vivência, o dia a dia, quando você não pratica, você pode ter uma interpretação errada. Então eu falo isso para todos os alunos, né? Todos os meus alunos, quando eu dou palestra, se permita a estudar e se permita a praticar. Hoje em dia o ciclo é muito mais comum você ter a formação depois e vai para a prática. Lá na minha época também existia isso, mas não era incomum você praticar e depois estudar. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu só não tinha me permitido naquele momento o estudo.
E aí, quando eu peguei no livro, fez todo sentido, me tornei um apaixonado, nunca mais parei de estudar sobre autismo. Já vão aí, eu acho que 25 anos, mais ou menos, que eu trabalho com autismo, nunca mais parei, me tornei um apaixonado. Pelo menos do que você descreve, me dá a impressão de que, apesar de você ter tido essa experiência ruim inicial e você ter, de fato, ter se encontrado depois de ter o contato com o livro, você, pelas suas atividades profissionais, você sempre foi uma pessoa curiosa, né? E disposta a viver diferentes experiências. Você acha que realmente faz sentido isso? Faz total sentido, Thiago. Total sentido. Então, como eu falei, foi uma escolha eu ter saído de casa muito cedo, tá? Não precisava, mas eu sempre fui realmente, como você colocou, bem curioso. Eu sempre fui uma pessoa muito de querer ter a minha independência. Como eu falei no início, eu vim de uma família muito pobre, de pai que é analfabeto, uma mãe que estudou até a quinta série, sexta série, não teve oportunidade também de estudar. Fui ter minha bicicleta depois de velho, com 14, 13 anos, negociando. Trabalhei muito tempo trabalhei em Lava Jato, como eu falei, panfletei na rua, em várias coisas, em várias atividades, várias. E todas as atividades que eu me envolvia, eu tinha um negócio de querer ser o melhor. Veja, quando eu falo querer ser o melhor, não é querer ser o melhor passando por cima de outras pessoas. Eu sempre gostei de me testar, né? Inclusive, eu sempre brincava em todos os espaços que eu trabalhava, por exemplo, panfletar na rua. Falei, vamos ver quem consegue panfletar mais rápido, vamos ver quem consegue fazer com que a pessoa abra o vidro. Eu sempre gostei dessas brincadeiras de apostas, no sentido de querer fazer sempre o melhor. Quando eu trabalhei na cozinha de restaurante, ninguém queria lavar a panela, né? Eu falei, eu vou lavar a panela, vou deixar ela mais, vamos ver quem consegue deixar a panela mais limpa. Então sempre gostei disso, né? Não passando como sendo repetitivo, querendo ser mais do que o amigo, o outro, não. Eu sempre quis me testar, né? Ninguém quer lavar o chão, eu falei, eu lavo, deixa que eu lavo aqui, vai ser o melhor chão lavado aqui, vai ser o meu, a melhor panela limpa vai ser a minha, né? Então, quando eu fui para o salão do restaurante, por exemplo, e eu tenho muito orgulho hoje disso, né? Eu adorava ganhar caixinha, então eu queria ser o melhor atendente, eu queria que as pessoas olhassem para mim e falassem, eu quero ser atendido por ele. Então eu adorava, amava, o prazer que eu tinha de ganhar uma caixinha é indescritível. É indescritível. Então eu sempre quis ser o melhor, me superar. Então você percebe que é uma situação de fatores que de repente me favoreceu muito também nessa minha trajetória com o autismo. Eu sei que depois você cursou pedagogia. Em que momento mais ou menos você cursa pedagogia? Depois da AMA? Que foi a sua primeira formação, né? Isso, minha primeira formação eu já estava depois da AMA. E tem uma história interessante nisso, que é muito legal. Depois que eu já estava um bom tempo na associação, alguns anos trabalhando, e aí eu fui escalando realmente, fui ganhando mais confiança de todo mundo, fui assumindo mais responsabilidades dentro da associação, e olha só, o que eu vou falar agora, nem a própria Ana Maria, né, que é uma das fundadoras da AMA, em conjunto com outras mães, né, como a Marli, a Marisa, enfim, nem a Ana Maria sabe disso que eu vou falar agora. Eu já estava há um tempo trabalhando na associação e simplesmente eu achava que eu merecia um aumento. Naquela época não se ganhava muito bem, sabe, Thiago? A associação não pagava bem. Hoje em dia você consegue ter uma boa remuneração, inclusive trabalhando em associação, tá? Mas naquela época não. Então eu achava que eu poderia ganhar mais. Então eu fui pedir um aumento para Ana Maria. Olha só que interessante. Aí eu fui para Ana Maria, muito jovem, claro, cheio de dedos, com medo, experiência zero, para pedir aumento. Então eu falei, Rafael, que é um grande amigo, que é administrador da associação hoje, Rafael, eu quero pedir aumento para Ana Maria. Ele falou, vai lá, ela está sentada na sala dela. Eu falei, você pode me ajudar? Eu falei, não, vai você, ué. Vai pedir você o aumento para ela, né? E aí eu fui lá tremendo, falei, Ana Maria, ela, oi. Ela sempre foi muito imponente, né? Eu falei, oi, Vitor,
Veja, eu comecei a gaguejar naquele momento. E ela falou, vai, fala, você tá enrolando muito, né? E aí eu falei, eu quero um aumento. Né? Ela olhou para mim, Thiago olhou para mim assim, falou, você quer um aumento? Eu falei, eu quero. E ela falou assim, tá vendo aquele rapaz ali na frente? Eu falei, tava passando assim, era um profissional que trabalhava com a gente, e esse profissional já era formado. Você acha que você merece mais? E eu já estava muito mais tempo do que ele na associação. Tá? Na época, na associação, Thiago, acho que umas 4 pessoas que eram de carteira registrada. Eu era uma delas. Acho que eram umas 4, não mais do que 5 pessoas, 3, 4, 5 pessoas que eram registradas lá, né? Acho que foi o meu primeiro registro de carteira profissional. E eu era uma dessas, né? E aí eu falei, sim. Ela falou, por que sim? Porque eu estou mais tempo aqui? Ela falou, Vitor, não. Você quer aumento? Então você precisa merecer o seu aumento. Eu falei, mas eu já me dedico tanto, eu quero mais responsabilidade, eu vou continuar me dedicando. Eu falei, não, você não é formado. Olha só o que ela falou para mim. Você já se formou? Aí eu falei, não, nem estudava ainda, sabe, Thiago? E, inclusive, olha só, outra coisa, inclusive, algumas vezes, quando eu converso com você, Vitor, você está conjugando o verbo errado. Olha só, Thiago. Então você imagina um jovem com realmente até naquele momento, uma trajetória acadêmica frágil, e escutar isso de uma pessoa, na época eu já tinha como referência, porque ela não sabe, mas foi ela que me tirou, né, ela que me ajudou, sem ela saber, da virada de chave, porque eu li o primeiro livro dela, o Guia Prático, que aí são várias edições, tem 1, 2, 3, 6, tem 7, tem vários guias práticos que a Ana Maria escreveu, em conjunto com os profissionais, enfim. Mas sem ela saber, foi ela que me virou a chavinha. Então eu tinha a Ana Maria, e tenho até hoje, ela como referência. E aí eu olhei para ela e ela falou isso para mim. A partir daí, Thiago, eu tinha 2 caminhos a seguir. Primeiro, fato, muita vergonha ter escutado aquilo da Ana Maria. Muita vergonha mesmo. Fui para casa chorar muito, depois chorei muito. Meu Deus do céu, né? Que vergonha. Eu tô olhando para a pessoa que eu tenho como referência, e ela falou isso para mim. Que vergonha, meu Deus do céu, que vergonha. E aí eu poderia desistir, de fato, procurar outra coisa, não ir mais trabalhar pela vergonha, e de alguma maneira, sim, até poderia fazer sentido pela minha idade, muito novo, seria comum. Aí eu falei, não, eu tenho que provar que eu tenho condições de ser melhor enquanto profissional. E não tem como ser melhor só praticando, só fazendo tudo que as pessoas mandam. Né? Não chegar atrasado, nunca faltar, sempre levantar a mão quando precisa de alguma coisa. Não, eu tenho que estudar. E faz todo sentido o que ela está falando para mim nesse momento. Então não levei, mesmo sofrendo, com vergonha, mas depois faz sentido. Depois me fez sentido isso. Eu preciso me esforçar mais, academicamente falando. Tá? E aí o primeiro curso que eu fiz foi pedagogia. A Ana Maria também foi responsável por isso. Uma das responsáveis por isso. Mas eu saí da AMA depois, tá? Logo depois eu saí da AMA. E hoje eu volto, abro a porta de todo mundo, converso com todo mundo, são grandes amigos, né? Mas a Ana Maria foi uma pessoa responsável também por eu seguir mais a área acadêmica. Sem ela sair, eu não sabe disso. Eu sei que você cursou pedagogia e depois também você se mudou para a região Nordeste, né? E você está hoje no estado do Pernambuco. Por que você mudou? Qual foi o que te motivou a fazer essa mudança de curso na vida? Certo momento, lá na associação, eu fui assumindo algumas outras responsabilidades lá na associação, né? Tinha um momento lá que eu conversava bastante com os estagiários. Tinha muitos estagiários de todo o Brasil que visitavam a associação, né, para conhecer autismo, para praticar, né, observar a prática das metodologias na época né, que se usava na associação. E eu conversava muito com vários estagiários, porque em algum momento ali também eu era responsável por estar recebendo alguns estagiários, conversar sobre autismo com eles, falar ali o que eles iriam observar naquele ambiente, né? E se porventura eles observassem esse comportamento, eles não poderiam fazer isso, aquilo, outro, enfim. Então eu sempre gostei muito de conversar. Conversando com um grupo específico de estagiário, você perguntava qual é o seu nome, o que você está fazendo aqui, né? Quanto tempo você vai ficar aqui? Você já se formou, né? Qual é a sua formação? E aí
uma pessoa, uma menina, falou, olha, eu sou de Recife, chamo Luana. Quando ela falou isso, os meus pais são pernambucanos, Thiago, e eu não conhecia Pernambuco, olha só, mas eu sempre tive aquela cultura do Nordeste enraizada em casa, sempre tive, por conta dos meus pais são do interior de Pernambuco. Então, minha mãe é do interior aqui, que eu estou aqui em Recife, né, de Pernambuco, chama Bezerros, né? E meu pai é de meu padrasto, tá? Meu pai eu não conheço, né? Meu pai eu não conheci, meu pai que me assumiu, né? Meu pai hoje. E meu pai, ele é de Santa Cruz do Capibaribe, uma região aqui muito conhecida por conta do polo têxtil, né? Muito conhecida, famosa aqui no interior. As pessoas viajam o Brasil todo para comprar roupa aqui, nesse interior. E minha mãe conheceu o meu pai em São Paulo, né, quando ela saiu do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, conheceu meu pai, começou a namorar com ele e ele assumiu. Eu com 3 anos de idade, minha irmã com 2, e me assumiu. Meu pai lindo, maravilhoso, tem uma história muito interessante com ele depois, né, em que envolve as minhas unidades aqui, as clínicas aqui, tá? Luana, você é do Nordeste? Ela falou, sou de Recife. Pronto. Né? Ela falou, sou de Recife. Comecei a conversar bastante com a Luana. E eu acabei, Thiago, não acabei me encangando, é um termo mais aqui do Nordeste, eu não acabei me encangando com a Luana, Thiago. E o relacionamento ali, sabe que ficou sério? Ela voltou para Recife, né? E namoramos, começamos a namorar à distância, né? Eu não tinha condições de nunca tinha pego avião na minha vida, né, isso com próximo de 20 anos de idade, 20 anos, nunca tinha pego avião na minha vida. A Luana ia direto para São Paulo, todo feiradinho ela ia para lá, porque começamos a namorar, o negócio ficou sério, e então todo feiradinho ela ia para Recife. Né, qualquer imprensado de feriado ela ia para Recife. Ela estava acabando de se formar aqui na Federal, aqui na Universidade Federal, em psicologia. Então o namoro ficou sério. Eu consegui conciliar umas férias que eu tinha da Associação AMA, junto que eu ainda trabalhava como garçom à noite, tá? Ainda assim trabalhava como garçom à noite. Consegui associar as férias da associação com o restaurante e peguei meu primeiro voo, nunca tinha entrado num avião na vida, e vim conhecer Recife. Né? Chegando em Recife, a Luana já estava fazendo aqui, junto com a prima dela, que é psicóloga também, né, a Roberta, o que eles faziam? Eles montavam um set terapêutico na casa das famílias e faziam ali o atendimento. Não existia aqui uma configuração de clínicas, espaços para poder receber, né, os autistas. Então, elas estavam fazendo esse trabalho aqui. E eu já tinha uma certa experiência na prática clínica por conta da associação. E nesse momento, quando eu vim aqui, claro, eu fiquei muito com a Luana ali, visitando os espaços que ela fazia o atendimento, e aí eu falei, Luana, organiza as famílias aqui, né? E eu quero falar sobre autismo com eles. Né? Ela falou, tá, já que você está aqui, vamos, e aí organizou as famílias, no qual ela atendia, e eu comecei a conversar de autismo com eles, e eu percebi que eles ficavam um pouco impressionados com as coisas que eu estava falando. E, na verdade, o que eu estava falando era o meu dia a dia meu dia a dia prática / teórica da associação. E eles começaram a ficar muito impressionados com tudo. E esse impressionar deles me impressionou. Falei, caramba, é o meu dia a dia. Né? E eles assim, estão se impressionando com isso. Parece que eu estava falando para um grupo de ET, assim, eita, meu Deus, é isso mesmo. E eu não estava falando nada demais. Né? Não estava inventando a roda. Eu estava falando do meu dia a dia, da minha prática. Eu falei, caramba, as pessoas têm pouca informação sobre autismo aqui. Isso, Thiago, tem quase 22 anos, tá bom? São quase 22 anos isso que eu estou te falando. Né? E aí eu parei e em algum momento falei, eu tenho coragem de vir morar aqui em Recife. Aí a Luana olhou para mim, né? Os pais olharam, olha, se você vir morar aqui, né, você pode atender meu filho, coisa e tal. E aí ficou nisso. Acabou aquele encontro, conversei com a Luana, falei, Luana, eu tenho coragem realmente de vir morar aqui. Né? Você tem mesmo? Tenho. Pronto, Thiago. Foi isso que aconteceu. Eu voltei para São Paulo, e a partir daí comecei a configurar, a planejar a minha ida para Recife. E fiquei um tempinho nesse planejamento,
eu acredito que próximo de 1 ano, até menos. Pedi demissão da AMA, com muita dor no coração. Conversei com a Ana Maria, conversei com a Marisa, conversei com a Marli. Falei o meu projeto de vir para Recife. Pedi demissão do restaurante à noite, no qual eu gostava muito de trabalhar, adorava ser garçom. Lembra que eu falei isso logo no início? Adorava ser garçom. Inclusive, não fugindo um pouco de assunto, inclusive eu montei uma rede de espetaria aqui em Recife só para ver os garçons trabalhando, acredita? Muito bom. Só para ver os garçons que eu adorava. Então eu montei uma rede de espetaria aqui, né? E aí eu treinava os garçons, né? Ensinava mágica para eles poderem, né, fazer mágica para os clientes. Eu adorava ver as pessoas rindo, né? Eu gostava disso. E depois eu vendi, depois não deu certo, porque, enfim, e já fiz várias coisas aqui no estado também, viu? Né? Eu trabalho já fiz várias coisas aqui também, aqui em Recife. Enfim, e vim para cá. Quando eu vim para cá, a Luana falou, olha, você está vindo agora, então eu procurei um local aqui para alocar, e daquela palestra, assim, umas 2 famílias falaram, olha, você vindo para cá, eu gostaria que você atendesse os meus filhos, né? A Luana também falou, olha, você faz alguns atendimentos comigo aqui, eu também te passo um valor, coisa e tal. E esse valor desse acordo, né, das famílias, assim como a Luana falou, eu passo também, já dava para me sustentar, dava para me sustentar aqui, mas dava para sustentar, Thiago, assim no limite. Se eu levasse uma topada aqui, eu ia financeiramente falando, eu estaria em apuros. Aí eu cheguei para a Luana e falei, Luana, você conhece algum restaurante em Recife? Ela, não venha com essa, porque aqui você não vai trabalhar de garçom, não, porque as pessoas aqui, olha, eu estou falando há 22 anos, tá, Thiago? As pessoas aqui não são igual a São Paulo, não. Não é igual o pessoal do Sudeste que não liga para essas coisas aqui. As pessoas são um pouco mais preconceituosas, né? Tem um pouco mais de preconceito. E eu ainda jovem, falei que nada, eu faço muito bem as duas coisas, né? Não tem esse negócio de preconceito. Eu vou se eu não tiver esse apoio extra, por enquanto, eu não vou para Recife, porque se eu levar uma topada, né? Eu não vou depender de você. Eu não dependo dos meus pais, né? Nunca dependi. E aí, Thiago, chegando aqui, eu aí trabalhei como garçom um tempo. Acredita? Tinha um restaurante muito legal, aqui até hoje, inclusive os donos são meus amigos, coisa e tal. Né? Então tem um restaurante. Eu trabalhei quanto tempo aqui, meu Deus? Eu trabalhei ainda uns 6 meses como garçom aqui. Trabalhei uns 6 meses. E aí enchi de cliente, como chamávamos na época. E aí eu já tinha dito para eles, né, para os donos dos restaurantes aqui, falou, olha, sabe que eu tenho um projeto, meu projeto é esse, então eu não vou ficar aqui ad eterno, eu vou ficar até onde eu conseguir, porque depois, né, e assim foi feito. Trabalhei até uns 6 meses, lá, quando acabou, quando eu enchi de clientes, como chamávamos na época, naquele formato que existia, que ia na casa do paciente, montava um set terapêutico, e eu fazia muito, sabe o quê? Organizava ambientes também, que eu fiz muitos anos isso na AMA, de atividade motora, né? Aqueles circuitos, eu fazia muito isso, né? E era responsável, inclusive, por um tempo lá, sob a supervisão da Gisele Tunon, que era uma profissional da época, uma fisioterapeuta, se não falha a memória, na época, né? Então eu assumi ali, a Gisele era minha supervisora na época, então eu aprendi, tive muita prática nisso. E aí trouxe essa linha de ideia para cá também, para trabalhar com essa estimulação motora, trabalhar com movimentação, com os meninos autistas aqui, e pronto. E aí enchi de clientes, assim como a Luana já estava fazendo, assim como a Roberta já estava fazendo, né? A Roberta é psicóloga também. E eu falei, gente, agora é o momento de abrirmos um espaço. E aí elas não aceitaram, né? Porque ainda assim, aquele estereótipo que as coisas aqui são diferentes, as coisas não funcionam como em São Paulo. Eu falei, não dá mais pra gente ficar correndo, indo na casa das famílias, porque Recife sempre foi um caos o trânsito aqui, Thiago, sempre foi um caos, então não dava para atender mais de 5, 6 por dia, não tinha como. Eu falei, gente, estamos perdendo a oportunidade, vamos abrir um espaço. Não queremos. Eu falei, olha, então eu vou abrir sozinho um espaço. Eu não tinha R$1, Thiago, eu não tinha R$1, né? E aí dei essa cartada, eu vou abrir sozinho um espaço aqui. E na época, como a Luana era minha namorada na época, né?
Falou, então eu vou com o Vitor, e inicialmente o Roberto, não, e eu entendo, né, o medo de fazer as coisas, e é super natural, e aí depois a Roberta falou, não quero, mas depois de 2, 3 dias dessa decisão da Roberta, ela falou, não, vamos juntos todos, eu também vou com vocês, vamos ver o que dá, né? E aí fizemos uma conta rápida do que seria, financeiramente falando, viável para poder abrir uma unidade, e aí eu lembro que a conta, que era uma mesa, um computador, uma televisão, alguns materiais pedagógicos, né, o aluguel da casa, dava, inicialmente, sem saber se vai dar certo ou não, para aquela primeira configuração, daria, Thiago, acho que R$9.000 para cada. Eu não tinha R$9.000, né? Eu não tinha esse valor. E aí, Vitor, dá. Eu falava, não, dá, eu tenho. Eu não tinha. Eu falei, meu Deus, onde que eu vou arranjar R$9.000, né? As meninas tinham, né? E graças a Deus sempre tiveram uma boa condição. Eu não tinha. E aí, como eu falei pra você no início, eu sou um cara muito sortudo mesmo. Né? E aí, um tio da Luana, estávamos fazendo esse planejamento na sala da casa da Luana. Né? E aí o tio da Luana, que mora no Rio de Janeiro, Milton, né, me chamou, falou, Vitor, eu tô vendo você fazendo umas contas aqui com as meninas, e vocês estão querendo abrir, eu tô vendo aqui que vocês estão querendo, presta atenção, vocês estão querendo abrir uma clínica aqui, né? Falei, né? E eu vi que a divisão vai ser R$9.000 para cada. Vitor, as meninas têm dinheiro, viu? Eu nunca me esqueço disso. Você tem dinheiro? Eu falei, eu tenho. Não tem nada, Vitor, você não tem dinheiro ainda, cara. Você tem R$9.000 na conta? Eu não tinha, Thiago. Óbvio que eu não tinha. Eu, não, eu tenho. Vitor, para de se, né, assim, brincando, né? Para de bobeira, você não tem esse dinheiro. Eu falei, eu tenho. Pô, fazer o seguinte, eu te empresto. Eu falei, não, não quero. Sabe aquele não quero querendo? Aquele não quero querendo, né? Eu, não, Milton, bobeira, não, eu tenho, eu vou arrumar. Deixa dessa frescura, pô, pega esses R$9.000, depois você me paga. Pronto. Recebi emprestado do tio Milton, R$9.000 para poder abrir a clínica junto com as meninas. E abrimos a clínica. Sei que depois de 6, 7 meses, um tempo à frente, consegui pagar tudo, paguei a minha dívida com ele. E a clínica, Thiago, foi um sucesso. Inicialmente, claro, tivemos algumas dificuldades, né, para ultrapassar algumas barreiras. Uma coisa é você fazer um atendimento na casa da família, outra coisa é você montar uma estrutura e fomentar ali aquele atendimento no espaço, fora a zona de conforto da família, porque quando você desenvolve monta um set terapêutico na casa da família, então existe ali uma zona de conforto, sobretudo para a família, que está na casa dela, né? E aí tem benefícios e malefícios disso, né? Tem prós e contras sempre. E aí, indo para um espaço, a família tirando a criança, o jovem, a criança do espaço, levando para outro espaço, né, a família inicialmente fica com o pé atrás, que isso aqui não será que vai dar certo, enfim. E realmente tivemos algumas dificuldades no início, alguns poucos meses, mas depois, como foi a primeira clínica do Nordeste, né, a primeira clínica do estado, aqui de Recife, a primeira clínica de Recife, a clínica explodiu, Thiago. Nos tornamos referência. Facilmente monopolizamos no sentido figurado, tá? Monopolizamos, eu me debruço no sentido bom, tá? De referência, minimamente mais de 10 anos, 12, 13 anos. Em que ano exatamente? A clínica Somar, Thiago, a gente abrimos a clínica em 2006. 2006 abrimos a clínica. Inclusive vai fazer 20 anos agora que existe a clínica Somar. Isso foi em 2006. Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. Eu queria te perguntar hoje qual que é o perfil das famílias que você atende em Recife nas unidades, assim, tem alguma demanda específica que você não vê em outros lugares do Brasil? Hoje a configuração mudou bastante. Antigamente, só quem tinha acesso às terapias
eram as famílias com condições financeiras, porque ainda hoje o acesso é custoso, o acesso particular, tá? Então é caro, não é barato você manter uma estrutura de uma equipe multiprofissional, tá? Onde necessariamente você precisa de vários profissionais com uma base acadêmica de especialidade muito específica para poder fazer um bom trabalho. Então, antigamente, aliás, sempre foi muito restrito. O que acontece hoje, Tiago? Hoje existe alguns direitos, graças a Deus, alguns direitos de garantia, não só para as famílias, assim como para os meninos e meninas com diagnóstico de autismo. Um exemplo disso é o plano de saúde. O plano de saúde, se ele não ofertar em sua rede, pós um diagnóstico, se não ofertar aquele formato de terapia, né, porque hoje o que acontece? Hoje o médico, quando ele dá um diagnóstico, ele, paralelamente ao diagnóstico, ele já monta mais ou menos uma linha de ideia terapêutica, inclusive até mesmo com carga horária, tá? Para aquela criança, para aquele jovem, enfim. E se o plano de saúde não ofertar isso, a família, em sua rede credenciada, a família acaba judicializando, né? Porque plano de saúde é saúde, né? Acaba judicializando o plano e o plano acaba se responsabilizando financeiramente falando por clínicas que ofertem aquele formato terapêutico. Então, hoje, o público, se eu falo em receita, em dinheiro, hoje atendemos famílias que têm condições financeiras e famílias que não têm condições financeiras, porque existe uma obrigatoriedade do plano. Eu sei que a Somar tem uma unidade dentro do Estádio do Esporte, né? Time que, para infelicidade de vocês, foi rebaixado agora no Campeonato Brasileiro. E eu sei que essa unidade ela é focada em adolescentes e adultos também, né? Ela tem, assim, esse perfil, posso estar errado, mas eu queria te perguntar como é que surgiu essa parceria e por que esse público merece esse espaço. Todas as nossas unidades, né? Temos algumas unidades aqui no estado, todas elas, os espaços, elas são configurados, adaptados para todas as faixas etárias, todas as faixas de idade. E sempre tivemos um sonho de ter um espaço, um desejo de ter um espaço só para jovens e adultos. É claro que a gente entende que o formato de atendimento para jovens e adultos ele tem um formato ele tem um formato diferente, né? Então, dependendo da situação, o foco é muito mais na independência do seu dia a dia de vida, um apoio muito forte nas atividades de vidas diárias, nas AVPs, nas atividades de vidas práticas, nas AVPs, nas AVDs, fazer com que o menino e a menina se torne ali cada vez mais independente possível. E o que acontece? Sempre quando dávamos então um passo à frente para poder tirar da gaveta esse nosso sonho, e isso significa custos. Sempre acontecia alguma coisa e a gente não conseguia, né? Sempre acontecia alguma coisa, porque todas as nossas clínicas são enormes. Nossas clínicas aqui no estado, elas são clínicas que tem 1.400, 1.600 metros quadrados, 1.200, né? São clínicas grandes, né? Então, 6 unidades, são clínicas grandes. Então, nunca conseguíamos, por conta de condição financeira, tirar esse projeto do bolso, porque chegava ali, paralelamente falando, outra demanda financeira. Não, espera um pouquinho, então daqui a pouco a gente faz isso, né? E como, assim, eu tenho muitos amigos hoje aqui no estado, muitos amigos. Eu tenho um grande amigo que ele faz parte da diretoria do esporte, Novos Negócios, né? Então, o clube tem muitos negócios internos, não é só o futebol. Tem muitas atividades internas, né? Tem muitas empresas dentro do clube, o esporte, né? Então, você tem restaurantes, barzinhos, você tem um complexo gigante, um complexo aquático muito grande, você tem clube de tênis, clube de beach tênis, né? Você tem lojas de roupas, então você tem um mercado muito vivo, muito ativo dentro do clube. E, enfim, e aí esse meu amigo falou: Vitor, eu tenho um espaço lá no clube, que é um espaço que tem mais ou menos 2.000 metros quadrados, que é um primeiro andar, né? Cada lâmina tem 1.000 metros quadrados. Talvez seria interessante você olhar para montar uma clínica lá dentro. Você tem interesse?
E nesse momento, Tiago, estávamos já pensando em ampliar, montar mais uma unidade, né? Porque uma unidade bem próxima aqui do esporte, né? Que aqui é próximo do esporte, o bairro aqui é a Ilha do Retiro. Tem uma unidade, temos outra clínica que fica próximo, que chama Bairro da Torre. Essa é uma unidade muito grande também, só que ela estava pequena já, né? Pequena, não estávamos mais conseguindo receber meninos e meninas lá. Então já estávamos mais ou menos no planejamento de abrir outro espaço para poder desafogar ali a clínica da Torre. Mas só como era envolvimento também com o clube, porque era dentro do clube, eu fiquei um pouco receoso. Falei, meu Deus, envolvimento com o clube, não sei, tem gente que... Aqui as pessoas, elas, assim como no Sudeste, tá? Levam muito a sério o futebol. Aqui existem 3 grandes clubes, né? Fortes, de grandes disputas, né? Que é o Santa Cruz, que é muito conhecido também, né? Um time de massa, né? Um time no cenário nacional que hoje não é bem visto, mas não está em cenário. Então, Santa Cruz, tem o Náutico também, que é um time um pouco menor, mas que muitos torcedores, fanáticos, e tem o Sport, que hoje é o maior time do Norte e Nordeste, se me permita. Me desculpe, mas é verdade. Muito embora esse ano tá ruim, foi péssimo, a pior gestão de futebol, então tá aí que caiu fácil, né? E aí falou, olha, Vitor, tem esse espaço lá. E aí eu visitei com medo, me envolver em futebol, mas só que eu falei, poxa vida, eu posso aproveitar também que o esporte é muito conhecido nacionalmente falando, né? Sobretudo aqui no Nordeste, Norte, né? Eu posso aproveitar também essa bomba, né? Esse canhão de informação que é um clube de futebol e fazer uma associação com autismo, tá? Para dar mais visibilidade ainda ao autismo no nosso estado, porque eu vou plugar uma clínica que já é uma referência aqui no estado, né? É uma referência aqui no estado, é muito conhecida aqui no estado, então eu posso plugar a clínica junto com o esporte e a gente ter mais visibilidade para falar mais de autismo aqui. Isso foi levando para uma rua positiva. Então, até então tinha uma rua negativa para associar autismo com clube de futebol, mas aí eu fui me convencendo que seria interessante. E aí convenci as minhas sócias, que hoje somos em 4. Eu, Victor Eustáquio, tem a Luana, psicóloga, a Roberta Monteiro, psicóloga, e a Alessandra Salles, que é uma fonoaudióloga, e uma das melhores que existe aqui, viu? Craque demais, ela é nossa sócia hoje, então são 4 responsáveis pela clínica, né? E aí consegui convencer inicialmente as meninas que seria interessante montar um espaço lá. E outra coisa, como o espaço é muito grande, são 2 lâminas de 1.000 metros quadrados cada, poderíamos então tirar novamente da gaveta o projeto para jovens e adultos. E assim foi. Passamos por um tempo de negociação com o clube já tinha uma perna social, porque inclusive o presidente que vai sair agora, né, está saindo, ele tem um comportamento social, tem uma pegada social bastante interessante na sua vida mesmo, né, gostou muito do nosso projeto e abraçou o nosso projeto de autismo no clube. E foi muito bom. Negociamos, deu certo e montamos então a primeira clínica do estado dedicada a jovens e adultos. Então pegamos o prédio e momentaneamente só fizemos a primeira lâmina, né? E ali é um espaço dedicado para jovens e adultos, que é uma configuração de terapia um pouco diferente da molecadinha, né? A partir de 14 anos vai para lá. E deu certo. Nossa, é muito bonito lá. Então a gente ensina os meninos a lidarem com dinheiro, a mexer na cozinha, a fazer sua comida, a se envolver com banco, a se envolver com compras. Temos um mercado, né? Temos um salão de beleza, um espaço que é de hospital, né? Enfim, então a gente traz a realidade do dia a dia da rua e leva para dentro da clínica. Então ensinamos a lavar roupa, a arrumar quarto, muito legal. O projeto é fantástico. Então aí conseguimos tirar esse projeto da gaveta. Vitor, aqui os nossos entrevistados acabam falando bastante de autismo, porque o autismo muitas vezes ele está numa dimensão
o profissional muito grande e às vezes até do ponto de vista pessoal. Você não entrou pela temática do autismo por ter um vínculo pessoal com a temática do autismo, né? Então a sua dinâmica é um pouco diferente, é semelhante até de alguns entrevistados que apenas atuam profissionalmente no contexto do autismo. Mas fora essas questões do autismo, o que você gosta de fazer nas horas vagas? O que eu gosto de fazer nas minhas horas vagas... eu gosto muito de jogar tênis. É um esporte que eu adotei depois de velho, 30 anos de idade. Adoro, amo jogar tênis. Gosto muito de estar com os meus filhos, tá? Eu sou casado, tenho 3 filhos, me casei pela segunda vez. A Luana, que é minha sócia, ela continua sendo minha sócia, né? É uma parceira, uma grande amiga, mas me casei a segunda vez, então eu gosto de estar muito com os meus filhos, gosto de estar muito com a minha família, muito mesmo, inclusive é comum na minha casa, quase que todos os finais de semana eu faço um churrasquinho na minha casa, aí vem meu pai, minha mãe, meus irmãos, e tem uma observação bastante importante aí que eu pulei naquela história lá atrás, eu vim para Recife e os meus pais morando em São Paulo, você lembra disso, Thiago? Então eu tenho a minha irmã que tem um atraso, como eu falei, no desenvolvimento, tá? Que sempre morou com os meus pais, e eu também tenho um irmão. O meu irmão é 7, 8 anos mais novo do que eu. Se não falha a memória, quando eu estava montando a minha 3ª unidade aqui no estado, eu convidei os meus pais para voltar aqui para o Nordeste, né, para vir aqui para Recife. E os meus pais aceitaram. E aí quando eu chamei meus pais, né, o meu irmão, que é filho do meu pai mesmo, né? Como eu falei, ele tem, se não falha a memória, ele tem 8 anos mais novo do que eu. E eu falei, Júnior, você quer fazer o quê da vida? Você quer estudar o quê? E aí ele falou, olha, eu tenho muito interesse em educação física. E aí tem um lugar aqui que chama Campina Grande, e tem uma faculdade estadual muito boa na área de educação física. Quando eu já tive o aceite dos meus pais, eles decidiram, realmente, aceitaram o convite de vir voltar para Pernambuco, especificamente Recife. Trouxe todo mundo. O meu irmão já foi para Campina Grande estudar educação física. E o meu pai, hoje ele é porteiro de uma unidade que eu tenho aqui em Olinda, um dos meus melhores profissionais. Lindo, um cara maravilhoso, todo mundo ama o meu pai. O meu pai é um cara ímpar, é um cara que eu tenho muito orgulho, ele para mim é uma referência. E minha mãe, ela veio, né, ela faz o quê? Ela trabalha com a organização, minha mãe foi faxineira a vida inteira dela, né? Sempre trabalhou com faxina a vida inteira. Então eu precisava de uma pessoa também para organizar isso, né, nas unidades, e ela veio e começou a trabalhar ela tem um time de pessoal de organização de faxina na clínica e de parte estrutural. E ela faz toda essa fiscalização de faxina, parte estrutural, por exemplo, uma parede está faltando pintar, ela vai, chama a equipe, está precisando arrumar isso aqui. Né? Minha mãe é bem danadinha mesmo, ela é bem esperta, né? Dirige direitinho, então ela corre para cima e para baixo aqui em todas as unidades com o pessoal de manutenção, né? De faxina, e ela faz isso. E minha irmã continua trabalhando, minha irmã trabalha, ela consegue trabalhar, só não estudou, mas ela trabalha com faxina também, não na minha clínica, nas unidades, ela trabalha em outros lugares. E meu irmão se formou, fez um teste na clínica Somar e ele passou. Por mérito, porque eu fui muito chato com ele. Muito mesmo, né? Eu peguei muito no pé dele. Ele, por mérito, hoje ele é o ele já trabalha com a gente há, sei lá, uns 8 anos, 7, 8 anos que trabalha com a gente nas unidades, e ele coordena todas as unidades. E é um excelente profissional. Olha só como eu sou sortudo, e ainda assim consegui trazer minha família toda para cá. Olha só. Eu sou um felizardo, sabe, Thiago? Consegui trazer minha família toda de São Paulo para cá, e todo mundo perto de mim hoje em dia. Olha que legal. Então, nas minhas horas vagas, eu gosto de estar muito próximo à minha família, muito mesmo. Tanto é que, como eu já falei, eu faço, quase todo final de semana eu faço churrasco aqui em casa, trago eles, né? A gente faz uma farrinha aqui em casa, né? Eu gosto muito de jogar tênis, estar com os meus filhos, né? Então, e sempre pensar o que eu vou fazer. O que eu vou fazer, né? Em relação, inclusive, mesmo você falando, Vitor, o que você faz? Eu sempre fico pensando o que eu vou fazer relacionado ao autismo. Então, aqui temos cursos também, Thiago, de pós-graduação, aqui em Recife, junto com a faculdade IDE.
tá? Que é uma faculdade aqui bem interessante, aqui no estado. Então temos 2 cursos de pós-graduação, aqui já tem muitos anos, muitos anos mesmo. Curso de pós-graduação em autismo com ênfase comportamental e temos um curso em análise aplicada ao comportamento. E todo o episódio do Espectros é encerrado com o nosso quadro Bate-Bola, em que eu falo um tema e o nosso entrevistado fala algo que corresponda a essa temática. Então vamos lá. Uma palavra que te resume. Resiliente. Último livro lido. O último livro que eu li foi o Manual de Programação Neurolinguística, o PNL, do Joseph Conor, que ele fala sobre guia prático para alcançar os resultados que você deseja, que você quer. Uma viagem marcante. Estados Unidos. Um defeito. Ai, meu Deus, eu tenho vários, Thiago, mas vamos lá. O meu defeito, o meu pior é... Ai, eu sou teimoso. Um sonho. Ai, meu Deus, um sonho. Um sonho é realmente... continuar... E mais, tá? E mais. Continuar melhorando a vida das famílias com diagnóstico de autismo aqui do estado. Uma pessoa que você gostaria de conhecer. Pode ser tanto uma pessoa viva ou uma figura histórica. Eu gostaria muito de ter conhecido o Belchior. Um conselho que você daria à sua versão mais jovem. A minha versão mais jovem? Escute seus pais. Escute mais os seus pais. Um artista ou uma banda favorita? The Cranberries, uma banda. E agora um que você detesta? Brega funk. Um filme? Estrela no Céu. Prato favorito? Cuscuz. Uma bebida? Eu gosto de cerveja. Uma comida que você detesta? Eu não gosto de fígado. E por fim, frase favorita? Para ser feliz, é só olhar as coisas como elas são, sem depender da gente uma falsa conclusão, e seguir somente a voz do coração. Essa é uma frase do Raul Seixas. Eu adoro essa frase. Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui no Espectros, por trazer a sua história e todas as histórias que você viveu e ainda está vivendo em relação ao autismo ou não. E o espaço é teu, então, para você dar uma mensagem final ou falar alguma coisa que você gostaria que ainda não teve espaço. Fica à vontade. Eu vou repetir o que eu coloquei logo no início, que isso é muito importante. Então, eu acho que todo mundo, indiferente do que queira seguir, mas se permita em várias estruturas. No entanto, 2, se permita, academicamente falando, não desista no primeiro momento e se permita na prática. Tá? Isso mudou a minha vida. Né? Então, se permita, não desista com facilidade, estude muito e pratique aquilo que você está estudando, você esteja estudando. Então, se permita, não desista com facilidade. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora e em todo o ano de 2025. Nos encontramos em janeiro. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a Clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.